Claro, vamos lá. O primeiro volume da História da América Latina, organizada por Leslie Bethel, é uma obra realmente robusta. Ele se concentra em fornecer um panorama abrangente das primeiras fases da história latino-americana, desde as civilizações pré-colombianas até o início da colonização europeia. Esse volume você vai encontrar um mergulho profundo em sociedades como os maias, astecas e incas, analisando suas estruturas sociais, políticas, religiões e também as dinâmicas culturais. Além disso, há uma discussão cuidadosa sobre o impacto do contato inicial com os europeus e o começo das transformações que viriam a moldar o período colonial. Em suma, esse primeiro volume serve como uma base histórica sólida para entender as raízes profundas da América Latina antes e logo após a chegada dos colonizadores. Claro, então falando da costa oriental da América do Sul, que depois se tornou o Brasil colonizado pelos portugueses, a gente está olhando para um mosaico de povos indígenas bem diversificado antes do contato europeu. Entre os principais grupos que habitavam essa região, a gente encontra povos da família Tupi-Guarani, que eram bastante numerosos ao longo do litoral. Eles viviam em aldeias, praticavam agricultura, principalmente cultivando mandioca, e tinham uma organização social bem característica, com líderes locais e uma forte tradição oral. Além dos Tupi-Guarani, havia outros grupos importantes, como os Tapuia, termo genérico que os Tupi usavam para povos do interior, não falantes de línguas tupis, e vários outros grupos regionais menores, cada um com sua própria cultura, línguas e modos de vida. Em resumo, antes da chegada dos portugueses, essa região era habitada por uma grande diversidade de povos indígenas, cada um com seu próprio modo de vida e organização social. Com certeza, vamos falar sobre isso. Os povos indígenas que viviam na costa oriental da América do Sul e, de modo geral, no território que viria a ser o Brasil, eram descendentes de populações que migraram para a região há milhares de anos, provavelmente atravessando o Estreito de Bering ou vindo em ondas migratórias muito antigas. Em termos tecnológicos, esses povos estavam no que a gente chamaria de um estágio neolítico, ou seja, já dominavam a agricultura, a cerâmica, a fabricação de ferramentas de pedra polida, mas não tinham uso de metais ou a tecnologia da roda, como os europeus. Era uma tecnologia adaptada ao ambiente, voltada para a subsistência, a pesca, a coleta e o cultivo de alimentos como mandioca, milho e outros produtos tropicais. Em outras palavras, eles não tinham uma tecnologia considerada avançada no sentido europeu, mas possuíam um conhecimento sofisticado sobre o ambiente em que viviam. Eles sabiam manejar bem os recursos naturais e desenvolveram culturas adaptadas às condições tropicais do Brasil pré-colonial. Exatamente. É um desafio grande mesmo, porque esses povos não deixaram registros escritos, então os historiadores e arqueólogos precisam recorrer a outras fontes para entender a história deles. O estudo dessas culturas é feito principalmente através da arqueologia. Os pesquisadores analisam sítios arqueológicos, estudam as cerâmicas, as ferramentas de pedra, as estruturas de aldeias, os vestígios de alimentação e até as mudanças no solo para reconstruir como essas sociedades viviam. Além disso, a tradição oral dos povos indígenas que sobreviveram também é uma fonte importantíssima. Mesmo que esses registros orais tenham passado por transformações ao longo do tempo, eles ainda ajudam a dar pistas sobre mitos, histórias e modos de vida ancestrais. Então é uma combinação de arqueologia, de etnografia e de diálogo com as comunidades indígenas atuais que permite aos historiadores reconstruir, retroativamente, a história desses povos antes do período colonial. Sim, você tocou num ponto bem interessante. Esses povos realmente tinham uma relação muito integrada com o ambiente e por isso não geravam grandes transformações geográficas visíveis como cidades de pedra ou estruturas monumentais que a gente associaria a outras civilizações. Isso pode sim tornar um pouco mais difícil para os arqueólogos encontrarem vestígios mais permanentes. Mas por outro lado, isso não é necessariamente um problema intransponível. Na verdade, isso só exige métodos de pesquisa mais cuidadosos e uma atenção maior aos detalhes. Por exemplo, análise dos solos, vestígios de agricultura, a forma como certos materiais foram trabalhados, e até as mudanças na paisagem causadas por práticas de subsistência ao longo do tempo ajudam a reconstruir essa história. Então, mesmo que eles não tenham modificado a geografia de maneira drástica, isso faz parte da riqueza da forma como eles viviam. E com as ferramentas certas, a gente consegue sim compreender bastante sobre essas culturas. Com certeza, os sambaquis são um exemplo super interessante dentro desse contexto. Eles são montes construídos por populações pré-históricas litorâneas, feitos principalmente de conchas, restos de alimentos, ossos de peixes e outros materiais orgânicos. Esses sambaquis estão espalhados por várias regiões do litoral brasileiro e são uma verdadeira janela para entender essas populações antigas. Através do estudo dos sambaquis, os arqueólogos conseguem descobrir muito sobre a dieta, as práticas cotidianas, os rituais funerários e até mesmo as interações sociais desses grupos que viviam há milhares de anos. Então, os sambaquis são uma fonte riquíssima de informação, porque mesmo sem escrita, eles preservam camadas e camadas de vestígios que ajudam a contar a história desses povos de forma muito rica.
Exatamente. Esses povos tinham toda uma forma própria de viver e de se relacionar com o mundo ao redor, que era bem distinta da visão europeia da época. Quando os primeiros europeus chegaram, eles enxergaram tudo isso através de suas próprias referências, o que gerou aquelas impressões iniciais de estranhamento. Para muitos europeus do século XVI, esses povos indígenas pareciam primitivos ou selvagens, justamente porque não seguiam os mesmos padrões de urbanização, religião ou tecnologia que os europeus consideravam sinais de civilização. Houve um choque cultural bem grande. Claro, com o tempo essa visão foi sendo questionada e hoje a gente entende que esses povos tinham suas próprias formas sofisticadas de organização social, cultural e ambiental. Mas naquele primeiro contato, os europeus muitas vezes viram esses povos com uma mistura de curiosidade e, infelizmente, superioridade, que acabou influenciando muito as relações que vieram depois. Essa é uma questão bem relevante. Muitos dos relatos que a gente tem, especialmente dos primeiros cronistas europeus, como os portugueses do século XVI, descrevem práticas como canibalismo ou rituais que pareceram muito chocantes para o olhar europeu. O que a gente precisa considerar é que esses relatos foram feitos através de uma lente muito específica, que é a lente da cosmovisão europeia cristã da época. Muitas vezes essas práticas foram mal compreendidas ou exageradas para reforçar a ideia de que os povos indígenas eram bárbaros e precisavam ser civilizados. Isso não quer dizer que não havia rituais complexos ou práticas culturais diferentes, mas é importante entender que o que foi registrado muitas vezes passou por um filtro de estranhamento e julgamento. Hoje, historiadores e antropólogos tentam reinterpretar esses relatos de forma mais equilibrada, levando em conta a perspectiva dos próprios povos indígenas e não apenas o olhar europeu. Em suma, há um esforço atual para diferenciar o que era fato, o que era mal entendido e o que era distorção, tentando reconstruir uma visão mais justa e respeitosa dessas culturas. Com certeza, a geografia da América do Sul é extremamente diversa e isso influenciou muito as diferenças culturais entre os diversos povos indígenas. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, funciona como uma barreira natural que separa ecossistemas e cria nichos ecológicos muito distintos. Então não é surpresa que os povos da costa oriental, que viviam em um ambiente tropical e litorâneo, fossem bem diferentes dos povos que viviam nos Andes ou em outras regiões do interior do continente. Os grupos indígenas da costa oriental, como os Tupi-Guarani, tinham uma cultura adaptada ao litoral, com ênfase na pesca, na agricultura de produtos tropicais e aldeias relativamente móveis. Já os povos andinos, por exemplo, tinham uma organização bem diferente, com sociedades mais complexas e uma agricultura adaptada a altitudes elevadas. Em suma, havia sim uma diversidade enorme entre os povos de diferentes nichos ecológicos. Os indígenas da costa oriental tinham sua própria maneira de viver, que era diferente dos grupos do interior ou dos Andes, e essa diversidade cultural é um dos aspectos mais fascinantes da história indígena sul-americana. Ah, com certeza. A divisão vai muito além de simplesmente costa oriental e costa ocidental. Na América do Sul, a gente pode pensar em vários nichos ecológicos bem distintos. Por exemplo, além das regiões litorâneas e da Cordilheira dos Andes, temos a floresta amazônica, que é um mundo à parte, com povos que se adaptaram à vida na selva tropical. Temos o Cerrado, temos os Pampas no sul, o Pantanal e assim por diante. Cada um desses ambientes criou condições diferentes e, consequentemente, culturas indígenas com modos de vida distintos. Então, além dessa divisão leste-oeste, é possível agrupar vários macro-nichos ecológicos, como a Amazônia, os Andes, o Chaco, o Pantanal, o Cerrado, os Pampas, o litoral atlântico e assim por diante. Cada um desses grandes ambientes abrigou povos com tradições, línguas e modos de vida próprios, mostrando a incrível diversidade cultural da América do Sul indígena. Sim, existe sim. Nos últimos anos, a genética e a arqueogenética têm avançado muito para ajudar a conectar essas peças do quebra-cabeça histórico. Pesquisadores têm utilizado análises de DNA antigo para entender as migrações dos povos indígenas e como diferentes grupos se espalharam e se diversificaram ao longo de milhares de anos no continente sul-americano. Esses estudos genéticos, combinados com mapeamentos arqueológicos e linguísticos, ajudam a traçar certas linhagens e a identificar pontos em comum entre povos que hoje parecem muito distintos. Assim, é possível ter uma ideia de certos nós temporais, ou seja, momentos em que diferentes populações ancestrais se separaram e seguiram caminhos distintos. Isso não só enriquece nosso entendimento histórico, mas também mostra como a diversidade indígena tem raízes profundas e interconectadas. Com certeza, isso é um tema fascinante. Os povos indígenas realmente costumam ter uma relação com o tempo e com a espiritualidade que muitas vezes é bem diferente daquela que a tradição europeia trouxe. Em várias culturas indígenas, o tempo é visto de uma forma mais cíclica, ligada aos ritmos da natureza, às estações, aos ciclos de plantio e colheita e às histórias míticas que passam de geração em geração. A espiritualidade também é profundamente conectada ao ambiente. Muitos povos indígenas veem a natureza como algo sagrado, onde cada rio, cada árvore, cada montanha pode ter um espírito ou um significado especial. Isso cria uma visão de mundo em que o tempo, a espiritualidade e a vida cotidiana estão entrelaçados de uma maneira muito integrada. Entrar nesse campo é realmente mergulhar em uma forma de ver o mundo que valoriza muito a conexão com o entorno e com os ancestrais, e que oferece uma perspectiva rica e diferente daquela linearidade histórica mais comum na tradição ocidental.
Claro, um nome bem relevante é o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro. Ele é bastante conhecido pelos seus estudos sobre cosmologias e concepções de tempo e de realidade entre povos indígenas da Amazônia. Mas suas ideias têm influenciado bastante a compreensão sobre outros povos indígenas também. Viveiros de Castro trabalha com o conceito de perspectivismo ameríndio, que justamente explora essas diferenças na visão de mundo, na relação com a espiritualidade e com o tempo. Outro nome interessante é Manuela Carneiro da Cunha, que tem trabalhos importantes sobre os povos indígenas do Brasil e suas formas de conhecimento e cosmologia. Ela também discute como essas visões de mundo se diferenciam das ocidentais e como podemos entender melhor a riqueza dessas culturas. Esses são apenas alguns exemplos, só, mas há muitos outros pesquisadores que têm contribuído recentemente para um entendimento mais profundo dessas perspectivas indígenas na América do Sul. Claro, a principal obra do Eduardo Viveiros de Castro, que é bastante conhecida, se chama A Invenção do Humano, Perspectivismo Cosmológico na América Indígena. Nesse livro ele aprofunda justamente essas ideias do perspectivismo ameríndio, explorando como os povos indígenas enxergam a relação entre humanos, não humanos e o mundo ao redor de uma maneira muito particular. É uma obra bem influente e vale a pena conferir se você quiser se aprofundar nesse tema. Claro, da Manuela Carneiro da Cunha, uma obra bem conhecida é Cultura com Aspas. Nesse livro ela aborda diversas questões ligadas aos povos indígenas, incluindo suas visões de mundo e como essas culturas são entendidas e representadas. É uma leitura muito rica para quem quer se aprofundar no entendimento das dinâmicas culturais indígenas no Brasil. Com certeza, você está certo. Essa mudança de perspectiva é relativamente recente. Durante muito tempo, a historiografia e a antropologia ocidentais realmente tendiam a olhar para os povos indígenas do Brasil com um viés bastante preconceituoso ou eurocêntrico. Eles eram frequentemente listos como primitivos, e a ênfase era muito em mostrar a suposta falta de civilização ou quanto eles precisariam ser civilizados para se encaixar numa visão europeia de progresso. Foi só a partir de meados do século XX, e mais intensamente nas últimas décadas, que surgiu a abordagem mais respeitosa e centrada nas próprias culturas indígenas. Antropólogos e historiadores começaram a valorizar as cosmologias indígenas, a escutar as próprias vozes desses povos e a entender que eles têm conhecimentos sofisticados e modos de vida ricos. Essa reinterpretação mais recente busca corrigir essas visões distorcidas do passado e reconhecer a importância e a dignidade das culturas indígenas em seus próprios termos. Com certeza, isso tem tudo a ver. No século XIX, essas correntes de pensamento europeias, como o positivismo, o darwinismo social e o imperialismo, realmente moldaram muito a forma como os europeus viam outros povos, inclusive os indígenas do Brasil. O darwinismo social, por exemplo, aplicava de forma equivocada a ideia de sobrevivência do mais apto às sociedades humanas, classificando algumas culturas como mais avançadas e outras como mais atrasadas. Isso servia para justificar a dominação e a colonização. Da mesma forma, o positivismo valorizava uma ideia de progresso linear, e que as sociedades deveriam seguir um certo caminho até se tornarem civilizadas aos olhos europeus. E o imperialismo do século XIX usava essas ideias para legitimar a expansão colonial, apresentando os povos indígenas como primitivos que precisavam ser educados ou integrados. Então, sim, todo esse contexto influenciou muito a maneira distorcida e preconceituosa como se via os povos indígenas naquela época. Felizmente, com o tempo e com novas abordagens historiográficas e antropológicas, essa visão vem sendo revisitada para reconhecer a riqueza e a complexidade das culturas indígenas em seus próprios termos. Não, você está pensando certo. Exatamente isso aconteceu. Ao longo do século XIX, muitas das comunidades indígenas que originalmente viviam no litoral brasileiro foram empurradas para o interior. Isso aconteceu por causa da colonização, da expansão das áreas urbanas e agrícolas e de conflitos com os colonizadores. Então, no litoral, muitas dessas populações foram de fato deslocadas ou tiveram que se misturar, enquanto grupos indígenas que conseguiram manter suas terras e culturas muitas vezes ficaram em áreas mais interiores. Então, é isso mesmo. Ao longo do século XIX, a presença indígena no litoral se tornou bem menos visível e muitas comunidades foram para o interior. Isso também influenciou como esses povos foram vistos e estudados ao longo do tempo. Sim, de certa forma eles estudaram. Tanto o Eduardo Viveiros de Castro quanto a Manuela Carneiro da Cunha se basearam muito no trabalho com grupos indígenas contemporâneos para entender essas práticas. Eles não estudaram os rituais apenas como uma curiosidade isolada, mas sim dentro do contexto das cosmologias e das visões de mundo desses povos. Ou seja, eles procuraram entender como esses rituais se encaixam na forma como os países indígenas veem a relação entre humanos, espíritos, natureza e tempo. Viveiros de Castro, por exemplo, analisou muito como os rituais revelam o que ele chama de perspectivismo, ou seja, a ideia de que diferentes seres, humanos, animais, espíritos, podem ter perspectivas diferentes sobre o mundo. Já Manuela Carreira da Cunha talvez se dedicou a entender como esses rituais fazem parte do tecido cultural e social dos povos indígenas contemporâneos. Em resumo, sim, eles estudaram esses rituais a partir do contato com os povos indígenas de hoje, trazendo uma compreensão mais profunda e respeitosa dessas tradições.
Sim, esse é um aspecto que aparece em muitas culturas indígenas, especialmente na América do Sul. O uso de bebidas ou substâncias que alteram consciência, como a ayahuasca em certas comunidades amazônicas, faz parte de ritualísticas que têm um papel espiritual e de cura muito importante. Essas bebidas são vistas como uma forma de acessar outros níveis de percepção, de comunicação com espíritos ou de obter orientação. É claro que cada povo tem suas próprias tradições e nem todos usam exatamente o mesmo tipo de substância, mas o uso de plantas enteógenas ou de bebidas sagradas é realmente um elemento comum em muitas culturas indígenas da região. Isso faz parte dessa conexão profunda que essas comunidades têm entre a dimensão espiritual e a vida cotidiana. E é um tema que muitos antropólogos têm estudado justamente para entender melhor essas cosmologias e práticas. Você está absolutamente certo em perceber isso. Essas comunidades indígenas contemporâneas já tiveram contato com a cultura ocidental por um longo período, e isso naturalmente trouxe mudanças. É um processo inevitável de trocas culturais, e muitas dessas comunidades acabaram incorporando elementos ocidentais, seja na língua, em certos hábitos, em objetos do dia a dia, e até mesmo em como alguns rituais são realizados. Por outro lado, muitas dessas comunidades também têm feito um esforço muito grande para preservar suas tradições, suas línguas e suas visões de mundo, mesmo diante das influências externas. Então, o que a gente vê hoje é um equilíbrio entre elementos que foram transformados pelo contato com a sociedade ocidental e elementos que são mantidos e valorizados como parte da identidade indígena. Em suma, sim, esse contato já trouxe mudanças, mas as comunidades indígenas continuam ativamente moldando e preservando suas próprias culturas. Não, você não está divagando, não. Na verdade, essa é uma percepção bem razoável. Muitos rituais indígenas, quando vistos hoje, têm sim esse papel de continuidade e de resistência cultural. Ou seja, eles não são apenas práticas espirituais no sentido original, mas também uma forma de reafirmar a identidade e a continuidade das tradições diante das influências externas. E claro, com o passar do tempo e com contato com outras culturas, alguns significados podem se transformar ou ganhar novos contornos. Mas isso não quer dizer que esses rituais perdem totalmente seu sentido. Na verdade, eles continuam sendo uma forma viva de manter a cultura indígena e de transmitir conhecimentos e valores para as novas gerações. Então você está certo em notar que esses rituais também são uma forma de resistência e adaptação, sem necessariamente perder totalmente o vínculo com suas raízes. Bom, essa é uma questão realmente muito delicada e atual. A questão da demarcação de terras indígenas no Brasil é um tema que envolve muitos conflitos, especialmente porque há um choque direto de interesses. De um lado, as comunidades indígenas têm o direito reconhecido de manter suas terras, que são fundamentais para sua sobrevivência cultural, física e espiritual. De outro lado, há pressões muito fortes de setores como o agronegócio, a mineração, o garimpo, que veem essas terras como áreas economicamente valiosas. No momento, a relação é bastante tensa. Existem muitos debates jurídicos e políticos em torno da demarcação, e as comunidades indígenas têm lutado para garantir seus direitos constitucionais. Por outro lado, há também movimentos e pressões contrárias que buscam reduzir essas terras ou flexibilizar a legislação para atender aos interesses econômicos. Então é um cenário de disputa contínua, onde a luta pelos direitos indígenas está sempre em pauta. É uma questão complexa, mas que envolve, no fundo, o reconhecimento e o respeito aos povos indígenas e a busca de um equilíbrio mais justo entre esses diferentes interesses. Claro, então, atualmente os conflitos mais notáveis pela demarcação de terras indígenas no Brasil estão acontecendo em lugares como o Maranhão, onde os Guajajara têm enfrentado disputas fortes. Também no Mato Grosso do Sul, com os Guarani Kaiowá, e no Pará, onde há muitos conflitos envolvendo acesso à água. Esses são alguns dos focos principais dessa tensão. Claro, vamos voltar um pouco no tempo então. Na região do Nordeste brasileiro, antes da chegada dos europeus, havia uma grande diversidade de povos indígenas, com culturas e modos de vida bem variados. Entre os mais conhecidos estão os povos da família Fabi, como os Potiguara, que viviam na região do litoral, especialmente no atual Rio Grande do Norte e Paraíba. Eles tinham uma economia baseada na pesca, na agricultura de mandioca e atividades de coleta. Além dos Potiguara, também havia povos da família Macrogé, como os Tremembé e os Tarairiô, que habitavam o interior do Nordeste. Eles tinham um estilo de vida um pouco mais voltado para a caça e a coleta em áreas de sertão e caatinga. Cada um desses grupos tinham suas próprias línguas, rituais e formas de organização social. Em suma, o Nordeste pré-colonial era um mosaico de povos indígenas com modos de vida adaptados às diferentes passagens, do litoral até o sertão. E todos eles contribuíram para a diversidade cultural e histórica dessa região antes da chegada dos europeus. Na região do que hoje é o estado da Bahia, antes da chegada dos europeus, havia também uma diversidade de povos indígenas. Um dos grupos mais conhecidos eram os Tupinambá, que faziam parte da grande família Tupi e ocupavam o litoral baiano. Eles tinham uma cultura baseada na agricultura, na pesca e no comércio com outros novos indígenas. Além dos Tupinambá, havia os Pataxó, que ocupavam áreas mais ao sul da Bahia. Eles tinham uma relação forte com as áreas de mata e também com o litoral. E sua cultura envolvia práticas agrícolas e rituais ligados à natureza. Também havia outros grupos, como os Quiriri, mais para o interior, que viviam em áreas de transição entre o Sertão e o Agreste. Em resumo, a Bahia pré-colonial era habitada por uma variedade de povos indígenas, cada um com seu modo de vida, suas línguas e suas tradições, todos eles adaptados às diferentes paisagens do território mauano. Sim, teve alguma diferença no impacto inicial entre Pernambuco e Bahia.
No primeiro centenário da colonização, os portugueses realmente enfrentavam essa situação de serem uma minoria cercada por uma enorme população indígena. Mas a forma como isso se desenrolou teve nuances diferentes em cada região. Na Bahia, especialmente na região de Salvador, que foi uma das primeiras capitais, os colonizadores conseguiram estabelecer um núcleo urbano mais cedo e contar com um apoio logístico maior, até por ser um ponto estratégico para a coroa portuguesa. Isso deu aos portugueses na Bahia uma certa estrutura um pouco mais rápida. Já em Pernambuco, que também foi uma área de colonização muito importante, o que marcou bastante foram os engenhos de açúcar, que começaram a se expandir pelo interior. Nesse caso, o contato e o conflito com os povos indígenas se deu muito em torno da disputa por terras para cana-de-açúcar, e os colonizadores tiveram que lidar com resistências indígenas de outras formas. Em resumo, tanto na Bahia quanto em Pernambuco houve esse desafio numérico inicial, mas as dinâmicas locais acabaram criando diferenças na forma como esses primeiros impactos aconteceram. Na verdade, houve sim escravização indígena no Nordeste, especialmente nos primeiros tempos da colonização. Embora não tenha se tornado um sistema tão massivo e estruturado quanto a escravidão africana, que veio depois, os colonizadores portugueses de fato tentaram escravizar indígenas para trabalhar, por exemplo, em lavouras ou em outras atividades. Isso aconteceu tanto na Bahia quanto em Pernambuco e em outras regiões. É importante lembrar que houve muita resistência indígena a essa tentativa de escravização, e ao longo do tempo a coroa portuguesa foi criando leis que teoricamente proibiam a escravização dos indígenas, embora na prática isso muitas vezes não fosse respeitado. Então sim, houve escravização indígena no Nordeste nesse período inicial, mesmo que depois tenha sido substituída pela escravidão africana em maior escala. Com certeza, essa é uma observação muito pertinente. A capitania de São Vicente, que ficava no atual estado de São Paulo, realmente teve um papel central nesse processo de escravização indígena mais sistematizada. Os bandeirantes paulistas realizavam expedições pelo interior, conhecidas como bandeiras, e uma das atividades era justamente a captura de indígenas para serem escravizados. Eles levavam esses indígenas para trabalhar em diversas atividades, e isso acabou sendo uma prática bem marcante naquele contexto. Então sim, a capitania de São Vicente foi um foco importante dessa escravização indígena, e os bandeirantes tiveram um papel significativo nisso. Esse processo também contribuiu para deslocar muitos povos indígenas no interior e teve um impacto bem grande nas populações indígenas da época. Sim, existem muitos estudos sobre esse tema e é realmente uma questão bem discutida na historiografia. A ideia de que o indígena não era capaz de trabalhar é, na verdade, um mito construído depois, que serviu para justificar a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana escravizada. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, os colonizadores encontraram mais dificuldades em manter os indígenas escravizados de forma sistemática, porque os indígenas conheciam o território, resistiam ou fugiam, ou, em muitos casos, havia também o certo interesse da coroa portuguesa em tentar catequizá-los em vez de escravizá-los de maneira generalizada. Aos poucos, a escravidão africana se mostrou mais conveniente para os colonizadores, pois os africanos trazidos à força não tinham o mesmo conhecimento do território e não contavam com a mesma rede de apoio local, o que para os colonizadores facilitava o controle. Historiadores como John Monteiro e outros já analisaram bastante esse tema, mostrando que a mudança para a mão de obra africana foi um processo histórico que teve muito mais a ver com questões práticas e econômicas do que com uma suposta incapacidade indígena. No fim, foi uma construção narrativa que acabou virando um mito para justificar esse deslocamento do sistema escravista. Exatamente, você tocou em um ponto muito importante. No contexto da colonização do Brasil, havia sim essa dimensão ideológica ligada à contra-reforma e à missão de catequização. Os indígenas eram vistos como aqueles que deveriam ser convertidos ao catolicismo, o que significava trazê-los para a fé cristã como parte do projeto colonial. Nesse sentido, sim, havia essa ideia de que os indígenas seriam um povo a ser salvo espiritualmente, o que se alinhava com o papel das ordens religiosas, como os jesuítas, nesse processo. Ao mesmo tempo, isso criava um dilema, porque enquanto havia o desejo de salvar os indígenas e incorporá-los como convertidos, também havia o uso de mão de obra escravizada. Isso gerava tensões e contradições, e ao longo do tempo, a solução que os colonizadores encontraram foi recorrer mais à mão de obra africana escravizada, enquanto os indígenas eram muitas vezes integrados de outras formas, ou deslocados ou catequizados, em vez de serem a principal fonte de trabalho forçado. Então o raciocínio que você trouxe está bem alinhado com o que os historiadores discutem. Havia essa dimensão ideológica de salvar as almas indígenas, e isso influenciou a forma como a colonização e a escolha da mão de obra se desenvolveram. Sim, é isso mesmo. As missões jesuíticas tiveram uma presença mais marcante na região sul do Brasil, especialmente nas áreas que hoje correspondem ao Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, e também territórios que hoje estão na Argentina e no Paraguai. Essas missões eram povoados organizados pelos jesuítas, onde eles reuniam populações indígenas, especialmente os Guarani, com o objetivo de catequizá-los e integrá-los ao cristianismo e a uma vida comunitária, sob orientação religiosa. Então, enquanto no Nordeste e em outras áreas do Brasil a catequização estava mais dispersa e misturada com outras formas de colonização, o Sul e as missões formaram uma espécie de estrutura mais concentrada e mais organizada. Essas reduções jesuíticas, como eram chamadas, se tornaram conhecidas porque há comunidades indígenas relativamente grandes e estáveis pelo tempo, até que foram desmanteladas por conflitos políticos e militares mais tarde. Então sim, você está certo. As missões jesuíticas tiveram uma presença mais forte e sistemática na região sul do Brasil.
Sim, é exatamente isso. O tráfico transatlântico de pessoas escravizadas não era apenas uma questão de suprir mão de obra, mas também um sistema econômico muito lucrativo para os traficantes e para aqueles que investiam nesse comércio. Os navios negreiros faziam parte do chamado comércio triangular, em que mercadorias europeias eram levadas para a África, lá trocadas por pessoas escravizadas, que eram então trazidas para as Américas, e os produtos coloniais, como açúcar e tabaco, eram levados de volta para a Europa. Esse sistema gerava muito lucro para os envolvidos, e isso ajudou a perpetuar a escravidão africana por séculos. Era um ciclo econômico que beneficiava os traficantes, proprietários de terras e comerciantes europeus. Então a economia do tráfico de escravizados era uma parte essencial do sistema colonial e uma das razões pelas quais a escravidão africana se tornou tão predominante no Brasil e em outras colônias. Ah, sim, você está pensando em Bartolomé de Las Casas, que foi uma figura muito importante no contexto espanhol, defendendo os direitos dos indígenas e argumentando que eles deveriam ser convertidos ao cristianismo e não escravizados. No caso do Brasil, não tivemos exatamente uma figura idêntica a Las Casas, mas houve sim uma visão semelhante por parte de alguns religiosos, especialmente os jesuítas, que defendiam que os indígenas deveriam ser catequizados e integrados, não simplesmente escravizados. Figuras como o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, por exemplo, foram importantes nesse processo de tentar proteger, em certa medida, os indígenas da escravização direta, argumentando que eles deveriam ser convertidos e civilizados dentro do contexto cristão. É claro que essa visão ainda tinha seus próprios interesses, e não significa que fosse uma defesa plena dos direitos indígenas, como entendemos hoje. Mas era uma tentativa de criar um modelo em que os indígenas fossem vistos mais como almas a serem convertidas do que como simples mão de obra escravizada. Sim, houve esse desacerto com certeza. Os jesuítas muitas vezes entraram em conflito com as autoridades coloniais e com os colonos, especialmente porque tinham uma visão diferente sobre a relação com os indígenas. Enquanto muitos colonizadores viam os indígenas apenas como mão de obra a ser explorada ou escravizada, os jesuítas defendiam que eles deveriam ser convertidos e protegidos, o que colocava os jesuítas em rota de colisão com aqueles que queriam escravizar os indígenas. Isso gerou tensões frequentes e os jesuítas muitas vezes tentaram usar sua influência para proteger os indígenas, o que nem sempre era bem visto pelas autoridades coloniais ou pelos colonos que queriam utilizar o trabalho indígena. Então sim, havia esse desentendimento e essa tensão entre os jesuítas e a coroa ou os colonos sobre qual seria o destino adequado para as populações indígenas. Claro, aqui vão 5 livros que podem te interessar sobre essa relação entre o Império Português e os indígenas no Brasil nos séculos XVI e XVII. Primeiro, A Viagem Incompleta, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que discute a formação do Brasil colonial e a interação entre colonizadores e indígenas. Segundo, Reduções e Aldeamentos, a missão jesuítica no Brasil, de Serafim Leite, que aborda o papel dos jesuítas e as tensões com as autoridades coloniais. Terceiro, Os Índios e a Civilização, de Manuela Carneiro da Cunha, que oferece uma análise sobre como os indígenas foram vistos e tratados ao longo do período colonial. Quarto, Lucrato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro, que explora o sistema colonial português e a articulação entre a escravidão indígena e africana. E quinto, A Colonização dos Sertões, de John Monteiro, que foca nas formas de contato, conflito e alianças entre colonizadores indígenas no Brasil colônia. Esses livros dão um bom panorama sobre o tema que você quer explorar.